Timbiras de outrora, a história contada, e a gente continua na nossa intenção de dizer para os novos que a história não se apaga. Continuando com o professor Ivanildo Frazão, agora sobre a primeira avenida dessa cidade, a Avenida Joca Ribeiro. Professor, o que essa avenida representa para uma Timbiras que surgia e se tornava urbana? Eu fiz uma vez um editorial, escrevi um editorial para o Oitimba, para o blog do Tossan, e lá eu expressei que uma das obras mais significativas de todas as obras que Timbiras tem, incluindo esta ponte, é a construção da Avenida Joca Ribeiro. Por que eu disse isso? Porque, infelizmente, as poucas imagens que nós tínhamos, cheguei a expor uma vez 5 ou 6 imagens lá em frente à casa do Francisco Furtado, na Praça da Matriz, em uma exposição, que foi a primeira exposição fotográfica de Timbiras, e lá eu tinha 6 ou 7 imagens da construção dessa avenida, do antes e do depois. E, infelizmente, o César estava lá e sabe, choveu e nós não tínhamos, como nem sempre tivemos o apoio nos eventos que realizávamos, nós perdemos as fotos por conta da chuva, via que elas eram xerox. Agora, professor, vamos para que a gente até caracterize a nossa intenção de mostrar um marco histórico, como o senhor bem mencionou, que é a Avenida Joca Ribeiro. Vamos para a avenida então. Professor, o senhor já foi o meu professor no ensino médio, e eu lembro muito bem de uma das aulas do senhor falando que essa avenida foi construída a pulso. É verdade? Sim. A avenida, quando eu digo que ela é uma das mais significativas obras do município de Timbiras, e enalteço a pessoa do senhor Victoriano Abdala como construtor, porque em uma época difícil, trazer o material vindo de outros municípios aqui para essa avenida, quando não existia ponte, quando não existiam estradas asfaltadas como existem hoje, era uma dificuldade. Trazer ali, simplesmente da sede para cá, sacos de cimento e outros materiais, numa canoa, atravessar e sair numa canoa, era muita dificuldade. E dificuldade maior, talvez a representatividade mais significativa desta avenida é que nesse espaço onde hoje funciona o passeio, onde nós estamos, funcionava trilhos. Existia de um lado e do outro trilho e os dormentes, que saía daquela estação e chegava na cabeça da ponte. Onde hoje aqui, a gente estava ainda há pouco, é uma bueira e há uma outra ali, aqui existia uma ponte de madeira e ali outra ponte de madeira. Pontes estas que acidentaram vários timbirenses que caíam de bicicleta, em razão dela ser bem estreitinha. Era uma ponte para passar um tróleo. Tróleo é um veículo que anda sob trilhos e que era da Refesa. As pessoas que usavam esse acesso para ir e vir, eles conferiam dormentes. Eles iam andando, pisando em dormente. Alguns andavam equilibrados nos trilhos. E o mais agravante é que, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, saiu dos trilhos, o que tinha aqui era buracos. Buracos mesmos. Existiam no decorrer de toda a avenida, desde lá até a estação, eu acho que, se não me falha a memória, 6 a 8 casas. Não mais que isso. Agora, professor, o senhor... deixa eu entender aqui. Existia trilhos lá na estação, na linha férrea, e existia trilho na avenida. Exatamente. Qual a função desses trilhos? Esses trilhos, eles conduziam as mercadorias que chegavam nos cargueiros
até a Lindalva, que era a canoa tradicional da travessia, lá que o Mundico vai falar sobre isso, atravessava para o lado de lá. Como também trazia as mercadorias, produtos, arroz, milho, feijão, de lá para carregar no trem. Então, o tróleo é tipo uma carretinha, mas que só que roda sobre trilhos e é empurrado com uma vara. Então, eles carregavam lá, descarregavam lá, carregavam lá, descarregavam aqui. E quando havia assim oportunidade, eles davam caronas para as pessoas que subiam no tróleo e desciam ou subiam para a estação, sendo conduzido pelo troleiro, a pessoa que conduz o tróleo. Agora, é importante falar, o senhor já mencionou que quando essa avenida estava sendo construída, existia nas margens dela em torno de 6 casas. O senhor lembra de quem eram essas residências? Não. Eu nem conhecia muito as pessoas, mas eram residências simples e que ficavam lá embaixo, que para chegar aqui no alto, onde passavam os trilhos, as pessoas faziam aquela escadinha cortando o terreno para poder chegar. E era muito estreito. O espaço dos trilhos era tudo. E eu digo para você, com o decorrer do tempo, foram fazendo aterros e foram construindo casas. Mas, mesmo assim, ainda existia muito mato, muito mato. Quando o senhor Victoriano Abdala, iluminado com a ajuda do governo estadual, resolveu que faria uma avenida aqui, a primeira, como você já bem colocou no início da reportagem, a primeira avenida de Itimbiras, algumas casas muito próximas dos trilhos tiveram que ser indenizadas. Então, ganhou-se todo esse espaço e agora imagina o que foi de aterro que tiveram que pôr aqui. O que foi de aterro que tiveram que pôr aqui. Para que ela pudesse ter essa dimensão que tem, mais esse passeio. Bom, pessoal, a gente vai continuar caminhando aqui. Eu não sei você, mas eu, por exemplo, estou até arrepiado aqui, ó, com essas histórias, porque é sempre bom, você com certeza ou não, mas digo para você que uma das melhores experiências que existem é ouvir histórias de quem tem boas memórias para contar. E a gente continua aqui na Avenida Joca Ribeiro, a primeira avenida da cidade de Itimbiras, com o professor Ivanilton Frazão, falando sobre a sua construção. Agora, professor, o senhor bem me mencionou com relação à construção a pulso. Eu quero saber um pouco mais sobre a construção dessa avenida. Como assim, construída a pulso? Em razão do material utilizado, porque modernamente hoje existem muitos pré-moldados, existem as ferramentas prontas para serem compradas e utilizadas, e naquela época tudo era produzido. A dificuldade para conduzir um tubo, quando eu digo a pulso, é porque ele era rolado por vários homens, entendeu? Hoje você pega um guincho, pega o pulso, o tubo bota onde quer, pega o pré-moldado, bota onde quer. Lá naquela época era na base de umas escoras, eles pegavam uma escora de madeira e iam empurrando e equilibrando até colocá-lo no lugar devido onde ele deveria ficar. Então era uma coisa assim, eu diria, até certo ponto artesanal, porque a indústria já existia, mas para trabalhar aqui não tinha. Então a vontade de fazer do mestre Simplício, que foi o grande homem dessa construção, e a vontade de ver construído do prefeito Neném Abdala, reuniu e fez com que acontecesse a Avenida Joca Ribeiro. Agora, professor, a gente imagina que usaram e abusaram de enxada, picareta e outros materiais que a gente sabe que para construir uma avenida, uma extensão que tem a Joca Ribeiro, o trabalho não foi pouco e o esforço de muito para que isso acontecesse. Se não me falha a memória, o nome era padiola, o nome que eles usavam. O que é isso? 2 peças de madeiras assim a uma certa distância paralelamente colocadas, talos ou pedaços de madeiras preso com cipó, aí uma esteira ou um cofo sobre
aquela amarração de talo ou cipó, um condutor aqui, o outro lá, e eles colocavam pedras ou qualquer outro material necessário e levavam à distância, por falta de um carro de mão. Agora, professor, se eu lhe disser que eu conheço, que eu sei o que é essa tal padiola. Eu tenho 25 anos, mas eu sei. Eu morei na zona rural e eu sei o que é padiola. Lá na zona rural onde eu morei, pegava esses dois pedaços de madeira, né? Só que o material usado para colocar ali o objeto, né? A terra, a base, era a esteira do babaçu, né? Faziam com a esteira do babaçu e faziam essa padiola, que é o carro de mão de antigamente. Antigamente, exatamente. Essa padiola é idêntica à que foi usada aqui. Agora, eram várias padiolas, como hoje numa obra tem vários carros de mão, eram várias padiolas. Então, ó, ela já nasceu calçada, com passeio, com meio fio, com uma arborização de dar inveja. Desde o início dela, lá na beira do rio, até ali na estação, que são, em média, mais ou menos 800 metros de avenida, ela tinha pés de jambo, entendeu? Digamos assim, de mais ou menos 50 em 50 metros, pés de jambo, que cresceram e floriram. E só não estão hoje aqui colocados, com exceção de um que tem bem pertinho ali daquela outra bueira, pessoas não interessadas no bem arrancavam quando eles ainda eram pequenos e fizeram com que a arborização hoje fosse essa e não a tradicional do jambo. Agora eu vou convidar o professor para a gente dar uns passos aqui pela Avenida Joca Ribeiro e para assim a gente finalizar a nossa conversa. Professor, antes de finalizar, eu gostaria de dizer uma coisa para o senhor. Devo confessar que eu adorei a história. Pois é, são muitas as histórias. E se essa juventude prestasse um pouco mais atenção nas pessoas que contam essas histórias e guardasse na memória essas histórias, com certeza nós teríamos a preservação delas, porque gradativamente essas pessoas vão sumindo, vão morrendo, vão desaparecendo. E as histórias, entendeu, morrem junto com essas pessoas. Não havendo um registro, porque apesar de ter 2 ou 3 livros sobre Timbiras, as coisas são colocadas assim, tipo soltas. Não existe uma coisa bem amarrada e bem natural. Parece assim, de encomenda. Então, eu sei muito sobre Timbiras, tanto do bairro São Sebastião, como do lado da sede. Por que que eu sei? Porque eu conversei com muitas pessoas que já foram, tipo seu Zequinha Alencar, seu Domingo Luiz, entendeu? E outros tantos aí. A minha avó falava muito, meu pai falava muito. E eu também li e leio. Qualquer coisa que fale de Timbiras, qualquer coisa que toque em Timbiras, eu me interesso e quero saber o porquê, o como, o que foi. E aí eu vou somando, vou juntando isso daí, e num momento como esse, a gente tem coisas para dizer, entendeu? E embasadas, entendeu? Porque o que eu falo, o que nós relatamos lá em frente à estação, a antiga estação, a ruína da estação hoje, e o que nós conversamos aqui ao longo da avenida, tudo são fatos que podem ser provados, entendeu? Podem ser comprovados. Não é uma invenção de ninguém. Então, a essa juventude, conheçam Timbiras. Professor, para finalizar, Timbiras, 101 anos de história, de emancipação política, que mensagem o senhor deixa? Eu digo, eu uso uma expressão de um poema que fiz em 96 para Timbiras, que é Louvação a Timbiras, e eu finalizo o poema dizendo: Timbiras, ame-a ou deixe-a, mas não a deprede mais.